para sua reflexão. Agora, pela Rádio Mundo Melhor, com Dom Félix, Bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Programa com mensagens, textos bíblicos, propostas da Igreja e o que o Evangelho tem para você. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com todos vocês e seus familiares. Prezados radiovintes, hoje é sexta-feira da Paixão do Senhor, dia 18 de abril, dia de jejum e abstinência, e nós vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18, versículo 1, ao capítulo 19, versículo 42. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, Jesus lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Conduziram Jesus primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Pedro respondeu: Não. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote.
Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pois o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Então Pilatos entregou Jesus aos judeus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Palavra da salvação. Amados radiovintes, é Sexta-feira Santa, celebração da paixão e morte de Jesus, condenado por um julgamento injusto, traição, falsidade, tortura, autoridades covardes, violência, crucifixão e morte por asfixia. Não é somente um fato passado, mas uma realidade presente na paixão e morte de tantos inocentes no mundo de hoje. Celebrar é fazer memória do passado e trazer para o hoje da história o significado salvador do mistério da cruz. A cruz, que era instrumento de suplício, para Jesus se torna o trono de onde reina. Sua paixão e morte evidenciam o fechamento à verdade e a persistência no pecado. A morte do inocente Jesus e de tantos de nossos dias desmascaram a violência e a cultura do ódio. Até a natureza é vítima dessa agressão, dos que só pensam em si e no lucro. Mas o sofrimento de Cristo é redentor. Em Jesus, Deus transformou os projetos das forças do mal em caminhos de salvação. Nós também somos convocados a assumir o compromisso com a vida e rejeitar todo tipo de violência. A paixão, segundo João, apresenta o processo de julgamento, condenação e morte de Jesus. Ele morre na mesma hora em que os cordeiros eram imolados no templo. O evangelista o identifica como o verdadeiro cordeiro pascal. O sofrimento e a morte de Jesus não são da vontade de Deus, mas consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Oremos. Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal.
Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Meu abraço amigo, que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Fiquem com Deus e até daqui a pouco no programa Fé Católica. Você acabou de ouvir pela Rádio Mundo Melhor, com Dom Félix, Bispo da Diocese de Governador Valadares, a Palavra do Bispo. Este programa estará com você amanhã neste mesmo horário.